nossa convidada, ela é um dos grandes nomes do telejornalismo brasileiro. São mais de 30 anos de carreira. Ela tem passagens pelas maiores rádios e TVs do Brasil. Chama ela, Diguinho. Janine Borba! Como vai, Janine? Você tá bem? Bem, viu, Janine? Nossa, que grande aqui, né? Que legal. Seja bem-vinda. Obrigada, muito Quando obrigada. eu cheguei na Band, você não tava mais lá, né? Você tava lá, não? Já era da Record, né? CQC. Na época do CQC. Sim, já. Eu tava na Band Você ainda. tava na Band ainda? Tava, fazia o Jornal da Band. Eu e É? o Marquinho, é. Mas a sua A cara... gente não se encontrava, eu acho. Você porque ficava os ali horários embaixo eram no- diferentes. É, eu ficava na parte de baixo. Ali no aquário? Era um Era aquário. um aquário que nós passava, tava todo... Era um vidrão, Sim, você ficava sim, ali, né? sim. Mas você sabe que você tem a cara tão forte com a Record que a impressão que a gente tem é que 20 anos, né? você sempre esteve na Record. E eu fiquei 9 anos na Band, é bastante, 9 né? anos. Pouco. Você chegou a pegar o CQC lá, a gente... Peguei o CQC. A gente foi colega de emissora por algum tempo, então. A gente não se via, porque eu era funcionário e você era bailarino dos horários. Você era funcionário, eu era marginal. Não. Eu era completamente marginal. Ô, Diguinho, você que trabalhou muito na Rádio Band, você lembra dela lá? Sem dúvida que lembro. Boa. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Ô, Janine, você começou a estudar no Sul e terminou em São Paulo, né? Eu sou de Floripa, Você é de Floripa. lugar mais lindo do Brasil. Não tenho dúvida disso. Eu gosto muito de ir pra lá. Tava lá semana retrasada. É mesmo? Fui fazer show lá, fui trabalhar, fui pra Praia do Rosa. Depois fui Garopaba. Guarupaba. Fui lá fazer um evento, foi bem legal. Cidade linda, qualidade de vida maravilhosa. Eu vou pra lá já já. Aliás, eu vou ver se o SBT local quiser me contratar, eu diminuo o meu salário muito e vou morar em paz. Eu não aguento mais esse trânsito. Muita gente. Muita junta. gente, muito trânsito. Muita gente Diguinho. Nossa, eu quero E- ir embora e- pra longe do Diguinho. E muita mulher bonita lá, né? Muita mulher bonita lá. Então, quem sabe? Esse é o problema. É uma Porque coisa... é problema disso, é solução. Mas quando tem muita, vira um É a problema. oferta. Quando tem muitos rapazes Cala a atrás e boca não aí. sobra pra ele. Cala a boca. Ô, Janine, você sempre quis trabalhar com jornalismo, é? Você sabe que eu quase fui arquiteta. Era o seu sonho? Não sei se era sonho, porque a gente tem sonho com 18 anos, 17 anos. Você sai da escola, você sabe o que você quer fazer da sua Eu vida? sabia. Ah. Se eu te perguntasse com 16, 18 anos o que você queria ser, Então, eu sei o que eu queria ser. O quê? Eu queria ser um comandos em ação. Sério, velho. Eu queria ser um soldado do comandos em ação. De verdade. Eu achei que você ia Você já falar era que você queria velho. ser um integrante do Power Não, mas Rangers. assim, do meus 7 anos aos 18, eu queria ser um soldado do comandos em ação. Jura? Eu adoraria ter ido pra guerra. Mas isso é fantasia. Mas eu queria ter ido pra guerra. Tô falando realidade. Pra guerra, eu queria Cara, ter ido... 18 anos, você mal saiu das fraldas. Eu queria ter ido pra Segunda Guerra. Ah. Eu queria ter morrido em guerra. Que isso? Minha vida teria um propósito. Não. Você acha? Acho eu que sempre você- quis ir pra guerra. Não, você ia morrer muito novo. Você ainda é novo. Ai, eu não vejo a hora de morrer. Mas vamos falar de você. Cara, parece que enfrentou uma Cê- guerra, filho. Você precisa de terapia, eu falei isso Eu já tô pra achando. você já. Vamos velho. falar Eu tô de achando, você. Eu tô achando Você- que você precisa de terapia. Você que pensou em ser E aí arquiteta. eu queria ser arquiteta. Mas você tá feliz que não foi arquiteta? Tô feliz. Você tá feliz com o caminho que Mas assim, você sabe que eu construí 2 casas na minha vida já. É? Pra mim, né? Tipo, construir, né? Então eu acabei até matando essa vontade um pouco. Mas eu fui muito feliz durante esses 30 anos que eu fiz televisão. E eu acho que eu estava na profissão certa. Estou na profissão certa. Você começou no rádio. Comecei na Rádio Bandeirantes, fazia um projeto verão, São Paulo? São Paulo. E fui para a CBN, passei rapidamente pela TV Globo, fui fazer um freela. E aí fui para Bandeirantes, fiquei 9 anos, voltei para Globo e fui para Record, onde eu fiquei 20 anos. Agora, o Grupo Bandeirantes, ele sabe escolher boas mulheres para o jornalismo. Grandes nomes femininos do jornalismo saiu do Grupo Bandeirantes, não?
Como assim o grupo? Você começou na Rádio Bandeirantes. Sim, sim, Então, sim. a TV Bandeirantes, o Canal 21... o Canal 21, estreiei o Canal 21. Exato. O Grupo Bandeirantes, ele revelou grandes nomes de mulheres, grandes mulheres jornalistas. Sim, Márcia Peltier. Mas muitas, muitas, muitas. Você estreou o Canal 21. Estreiei. E o Canal 21 é aquela época, que hoje tem internet. Hoje TV a cabo qualquer um tem, internet qualquer um tem. Mas na época que saiu o 21, você só tinha o Canal 2, que era a Cultura, o Canal 4, que era o SBT, o Canal 5, que é a Globo, o Canal 9, a Manchete, e o Canal 13, que é a Band. Tinha 5 canais. E o 7, que é a Record. Tinha 6 canais. O 21, a gente dizia que era o rádio na TV. Era o rádio na TV. Era tudo muito rapidinho, sabe? Você já saía da emissora, já saía gravando. E você sentiu então, a diferença quando você foi do rádio para o Canal 21? A dinâmica era outra para você? Então, na verdade, antes de eu ir para o 21, eu passei pela Bandeirantes. Aí eu estreiei no Canal 21, mas eu continuei na Bandeirantes, porque logo que o Paulo Henrique assumiu o Jornal da Band, ele me chamou para ser a substituta dele, aos sábados. Então, eu meio que fazia os dois ao mesmo tempo. Você tinha uma amizade boa com o Paulo Henrique Amorim? Muito. O Paulo Henrique foi o grande cara na minha vida, sabe? No Ele sempre foi legal e generoso? Sim, muito. Mas muito. Ele gostava muito do meu trabalho, ele é um cara que apostou muito em mim. Eu cresci vendo ele, eu conheci ele do Fantástico. Sim. Ele era um nome grande no Fantástico. Sim. Eu achava ele muito carismático. Foi lá que ele inventou Oi, tudo bem? Foi no Fantástico. E com o passar dos anos, ele também foi parecendo que ele foi ficando meio sem paciência, mas genioso. Isso eu de espectador. Isso aconteceu nos bastidores? Ele era uma pessoa muito exigente, não tinha muita paciência com gente que ficava fazendo corpo mole. Então, para trabalhar com ele, tinha que estar ali na mesma toada, sabe? Ele gostava de gente proativa, sabe? Então, eu acho que... E eu sou essa pessoa, bastante. Aí ele viu esse valor em você, ele falou, viu. Essa é das minhas. Cara, ele me descobriu, assim, num dia que eu tinha pouco tempo de televisão. E aí, você lembra de um caso do Ives Ota, um garoto que morreu, o segurança do pai matou. Foi uma comoção gigantesca. Lembro, eu acho que eu lembro, sim. Então, e aí... Parece que ele foi sequestrado. Exatamente. E aí o cara tentou sumir com a prova do sequestro, exatamente que era criança, isso, não é verdade? Eu lembro isso. disso. Tomou uma proporção gigantesca. Aquilo, a gente foi fazer uma entrada ao vivo do Jornal da Band, e aí eu estava lá e fui eu. E era uma entrada ao vivo diferente do padrão, não era só ali eu, sozinha, né? Eu estava na igreja, onde estava acontecendo a missa de 7º dia e toda aquela comoção, uma gentarada. Não cabia todo mundo na igreja, então eles colocaram um telão numa praça, tinha uma multidão, e aí colocaram várias câmeras, vários cinegrafistas, e eu ali... Eu ia ter que fazer um link, uma entrada ao vivo, chamando as 3 câmeras, eu nunca tinha feito. Eu falei, cara... Nunca tinha feito ao vivo, é? Não. Falei, putz, grila, o que eu tô fazendo aqui? Subi lá no andaime, já fiquei no alto nervosa. lá. Claro, tinha né? Tinha medo de errar, tinha medo de dar errado. Tinha, mas você sabe que eu também, eu sou do tipo, assim, de não levar as coisas muito a sério, sabe? Então, acho que as coisas acontecem de forma mais tranquila. E aí, eu fiz essa entrada ao vivo, ficou muito boa, mas eu sou super sossegada, nem fiquei pensando se tinha dado certo ou não. Quando eu cheguei na redação, ele falou, cara, ficou demais, quero você no meu jornal e você vai ser minha substituta no jornal. E eu falei, meu, você tá louco? Que legal. Falei, acabei de começar. E aí ele apostou e eu me tornei apresentadora por causa dele. Mas ele era um cara genioso também. Vocês chegaram a brigar alguma vez? Final da nossa amizade, um pouco antes dele morrer, e uma coisa complicada, triste para mim, né? Porque a gente se desentendeu, porque eu acabei comprando uma história de uma... Na verdade, o Paulo teve uma atitude que eu não achei bacana. Foi coisa de bastidor, foi pessoal? Coisa de bastidor. Ou Não, por nem causa foi, de opinião? não, nem foi comigo, entendeu? Rolou uma história com as apresentadoras também do domingo. Eu acho que ele teve uma atitude machista e eu saí em defesa delas e ele nunca me perdoou. Ele achou que eu não podia ter saído em defesa delas, que eu tinha que defendê-lo. Aí ele brigou comigo. E aí eu tentei me reaproximar algumas vezes, mas tudo bem também.
E aí, logo depois, ele faleceu. E eu fiz uma grande homenagem para ele no Instagram, que foi o que eu pude fazer. Você não chegou a ver né? ele pouco antes de falar. Mas a morte dele foi muito repentina. Foi. Ninguém estava esperando. Eu Não. falei, caramba, o Paulo Henrique... O Paulo era um cardiopata, ele tinha problema cardíaco, né? Mas ele era um cara que se cuidava muito, alimentação super regrada, sabe? E fazia 1000 exercícios, cuidava muito da saúde, mas... Quantos anos você trabalhou do lado dele? Você trabalhou do lado dele na Record? Então, olha só que louco. Eu fiz a minha primeira participação no jornal como apresentadora, foi com ele, porque o jornal era ele. Aí ele saiu da Band, eu continuei na Band, depois a gente voltou a se reencontrar na Record, no Tudo a Ver. A gente fez o Tudo a Ver juntos. E depois, no Domingo Espetacular, a gente ficou 12 anos trabalhando no programa. Caramba, também é assim, né? Todo dia, tanto tempo, se não sai umas discussão também, porra, mano. Ele era meio meu pai, então ele dava umas broncas, entendeu? Ele era um cara bem paternal, assim, comigo, sabe? Mas nem sempre jornalismo é tensão, você se divertia às vezes. Sempre! É? Claro! Como assim? Tá, mostra aqui isso aqui. Eu vou explicar. Não foi culpa minha, tá? Foi culpa do cara que fez o espelho do jornal aquele dia. Espelho é a ordem das matérias, O que aconteceu? Né? Antes dessa matéria, veio um cara se gabando, porque tinha feito um gol num campo de várzea, mas um gol que qualquer um faria, porque era só ele na frente do gol, não tinha nada ele era um gandula, não estava nem jogando, e ele deu uma declaração como se ele tivesse feito um golaço a Rei Pelé, assim, a la Rei Pelé. É o famoso fracasso subiu a cabeça. Aí quando eu ouvi, eu não tinha visto esse VT antes, e aí quando eu vi o cara falando aquilo, eu falei, não é possível que o cara deu essa entrevista. E aí voltou pra mim com essa notícia triste. Você tava rindo da notícia anterior. Óbvio. Você acha que eu vou rir do sujeito que foi assassinado? Depende de quem foi assassinado, né? Não, para. Não, de jeito Foi um nenhum. prefeito, às vezes o prefeito era mal ali. Não. Não Era... tem nada a ver com essa notícia, não sou tão louca assim. Às vezes. Só um pouquinho. Só um pouquinho, você é meio louca, é? Eu não sou louca, eu sou divertida. Mas Janine, mas você tá muito bem, você tem uma aparência muito boa e não tem como estar tão bem assim se não for louca. Um pouquinho de loucura tem que ter. A gente precisa, né? Não dá pra levar tudo a sério. Difícil. Total. Ainda mais quem trabalha com notícia, jornalismo, hein? O Danilo é louco. Esses dias ele atravessou, falando no WhatsApp, a Avenida Paulista inteira. Cala a boca aí, velho. Você fica falando essas coisas na TV, Como velho. assim, meu? Você o Diguinho Sem ser vagabundo. assaltado. Não foi assaltado. Você nem foi assaltado? Não, vem cá, você... como é que foi a sua transição pra Record? Como que foi a minha transição para a Record? A Record já estava querendo me levar fazia um tempo. Por que eles estavam de olho em você? Foi indicação? Não sei, vou saber. Por que eles estavam de olho em mim? Eles estavam de olho no seu trabalho Eles estavam de olho no seu trabalho na Band e falou, ela vai se dar eu fui bem pra aqui. Globo. Você foi pra Globo. Aí eles me chamaram uma vez, eu estava na Band, eu não fui. Também a Record gostava de chamar quem tinha destaque na Globo. Então, aí eles me chamaram na Globo, eu não fui de novo. Na terceira vez que eles me chamaram, a grana aumentou. Isso aí. Aí eu disse, agora eu vou. É assim que se faz. É assim que Money se talks, man. Não é só isso. A Record estava passando por uma reformulação Eu lembro. importante, entendeu? E achei que era legal e eu fui. Lógico. E lá eu fiquei por 19 anos. E uma quase decisão 20. acertada, né? Uma decisão acertada. Eu fiz tudo na Record. Fez tudo. Fiz o Tudo a Ver, eu fiz o Fala Brasil, eu fiz esse jornal 24 horas, que era o jornal de final de noite, fiz o jornal da Band. O que você mais gostou de fazer lá? O Domingo Espetacular. O mais legal era o Fantástico era a revista eletrônica. Cara, da a Record. gente ia muito bem na audiência e eu fazia matérias enormes de 20 minutos, sabe? Você lembra umas duas que você mais gostou? Várias. Por exemplo, quando o Rodrigo Faro assinou com a Record, eu fui fazer uma matéria com ele de 20 minutos sobre a vida dele. Então, assim, me divertia. Fiz com ele, fiz com o Gugu, fiz com a Sabrina. Dava 20 pontos de média. Você gosta de entretenimento? Você gosta dessa área? Eu gosto. Mas eu gosto de rádio news também. Mas eu curto bem entretenimento, acho legal. Imagina, 20 pontos de média, Danilo. Muito.
Muito. Você sabe que isso, acho que não existe mais na TV, raramente. Não. Existe assim, final Corinthians e Flamengo, né? Novela, último capítulo da novela, que hoje é das 9. Porque também a última novela das 9 não foi tudo Exatamente. isso. Hoje, era muita audiência. Não, hoje assim, 20 pontos na TV, tipo, se a Janine vier no de noite, aí nós damos 20 pontos aqui, com certeza. Agora, que ódio! Ô, Danilo. Oi? Eu sou muito fã da... tem um palhaço aqui? Sou muito fã da Gente, eu Janine. não tinha visto. Eu gostaria de ser Oi. repórter. Como você é um sucesso no jornalismo, eu posso fazer uma pergunta pra você como repórter? Então vem E aqui você... fazer como repórter, meu amigo. Que sonho realizado pra esse palhaço tão miserável, pobre. Você parou de usar o sapato de palhaço, né? Isso aqui é mais fácil de andar. Tá entortando seu joelho, bem? né, irmão? Tudo bem, Tudo querido, bem. prazer. Eu gostaria de ser repórter, então eu vou te fazer uma pergunta como repórter. Como que é ter um salão de sucesso com o seu irmão? Um salão de sucesso com meu irmão? Como assim? É o Jacques Janine. Não, sai daqui, velho. Sai daqui. Sai daqui. Isso aí não é engraçado. Sai daqui. Uma salva de vaias pra ele. Vai começar a aplaudir. Adoraria ser sócia do Jacques Janine, mas não sou, viu? Oh, mas o pessoal acha... Deixa eu te falar uma coisa. Jacques e Janine, eles são marido e mulher. Olha aí. Mas o pessoal acha que você é do Jacques Janine? Não, mas é bom, porque quando eu falo Janine, eu já falo de Jacques Janine, porque ele já sabe como é que escreve, entendeu? Isso é bom. Porque é um inferno você falar o seu nome e as pessoas não entenderem, você tem que ficar soletrando. Às vezes eu estou no restaurante, na espera, qual o seu nome, Antonella? Aí a minha filha fala, ai filha, Alguém melhor. pensa que escreve que nem um violão, Giannini. Giannini, Giannini, 2 N's, entendeu? Uma E o coisa... mais simples ninguém escreve, Não. que é Janine. É, o mais simples. Janine, você sabe como é que eu chamo? Gente, que voz é essa? É do, Aqui, é ó. do amendoim. Eu de novo. É que a minha voz é de locutor, né? Você sabe como é que eu chamo? Chama assim, ó, vem. Para. Ai, eu adorei. Você gostou? Leva embora. Ele é fofinho. Leva embora, leva embora, leva embora. Leva Ele é embora. fofinho, eu gostei Falando em dele. coisa Melhor do fofinha, Brasil. falando em coisa fofinha, um dos acidentes mais emblemáticos que teve, Nossa, você foi uma das primeiras a chegar, né? Sim. na Você boa, tá falando, velho. já Vamos até sei do relembrar que você aí. tá falando. Ô, Janine, né, esse acidente é aquele que o avião subiu e caiu em cima das casas? Foi. Que ninguém sabia direito, 31 de outubro de 96, 8 e pouco da manhã. começaram a culpar celular, né? Começaram a falar, talvez tenha sido... Ninguém sabia direito o que foi, né? Eu tava na Marginal cobrindo uma bobagem, 8h30 da manhã, e aí me chamaram pelo rádio. Sabe rádio? Sim, o Cara, walkie-talkie, o rádio, gente, o vocês não têm PX. noção. O celular hoje é demais, né? Mas antes a gente usava um rádio, pesava 1 tonelada, a gente não conseguia nem botar ele na bolsa. Era um horror, era um radião, assim, com uma tijolão. antenona, um tijolo, né? Tocou o rádio e falou, Janine, caiu um avião em Congonhas, vai pra lá. Mas não sabíamos que tamanho dessa história era. Não sabia se era um avião pequeno. Eu fui. Nossa. E aí eu fui uma das primeiras a chegar. Foi uma das coisas Foi. no início. Você não tinha visto algo tão impactante assim naquele ponto da sua carreira. Foi muito triste, porque, imagina, 99 pessoas morreram, o avião caiu em cima das casas logo depois de decolar. Era um cheiro de querosene queimado, com corpo queimado, sabe? E eu cheguei num momento... Corpo, carne, Sim, carne sim. queimada. E aí aqueles corpos espalhados, sabe? Você chegou a ver... Foi complicado aquilo, foi complicado. Chegou Não a tinha ver? luz, não tinha telefone, porque o avião caiu, tirou todos os fios, os postes caíram, as casas foram destruídas. Então, assim, a gente ficou lá 20 horas cobrindo ao vivo aquele acidente, sabe? Chegou a ver corpo? Vários. Você não tinha visto nada parecido até aquele ponto da carreira? Queimada aqui de sol, sabe? Te impactou? Depois você Muito. teve problema para dormir um tempo? Não, mas eu fiquei um tempão sem comer carne. Muito tempo. Ah, sem comer churrasco. Ai, para, Danilo, eu não falei isso. Você sem comer Eu falei carne. carne, sem comer carne. Não, você não sabe, aquele dia a gente chegou na redação Não, morrendo. vai rir, hein? Não ri você. Não, eu tô de boa. A Janine. gente, Danilo, olha pra mim. Eu tô tranquilo. A gente chegou na redação aquele dia. Não, porque é um acidente. Para, Danilo! Mas eu fiquei muito impactada com aquela cena e eu fiquei muito tempo, assim,
com aquele cheiro no meu nariz, Eu lembro, na sabe? época foi uma tragédia, foi muito triste. E depois Caramba. aconteceu de novo, né? No Sim, mesmo aeroporto, só exatamente. que agora, há pouco tempo. E aí o avião entrou lá no... Que aí quando no fizeram a escritório. rampa ali, né? Aí eu já não estava mais, aí eu já estava no estúdio. Você cobriu algo mais impactante do que isso? Ai, não. Esse foi o mais impactante que você... No DE a gente fazia também umas coberturas fora do estúdio. Uhum. E algumas coisas eram um pouco mais complicadas. Mas eu lembro de uma... A gente foi fazer uma cobertura... Goleiro Bruno, quando ele foi preso, Sim, lembra? sim. Então, inventaram de eu ir para BH para fazer a cobertura de lá. E o Paulo Henrique ficava no estúdio e eu lá. A gente montou uma super equipe, uma super estrutura. Só que ele estava preso numa delegacia que ficava em frente a uma favela da Barra Pesada. E o programa era de noite. Começava 8 e até 11h30, meia-noite. A gente não tinha segurança, a gente tinha a galera, né, que estava ali. Eu estava apresentando o Jornal Dali. Estava ali com o delegado, falando com as pessoas. E aí, e meio ligada, né? Porque medo, enfim, de alguma coisa para acontecer. Eu estou em pé, assim, entrevistando um cara aqui. E aí, na minha visão, assim, tinha uma van da equipe, com um switcher, né? Móvel, Sim. colocando no ar. De repente, eu vejo um cara vindo de bike, assim, na minha direção. Eu falei, cara, esse cara não vai frear. Ai. Esse cara não vai frear. E imagina, eu ligada no ponto eletrônico, entrevistando o cara e vendo aquela bike vindo num pau, assim. Eu disse, esse cara não vai frear, esse cara não vai frear. Quando ele começou a chegar perto de mim, alguém da van estava esperto. E eu só vejo, Danilo, um cara voando, assim, de dentro da van. E caindo em cima do cara da bike. Assim, tipo assim, a uns 10 metros de mim. O cara ia invadir o set. Imagina, eu fiquei assim, ó, só que eu não podia reagir, né? O que ele era? Porque, um doido varrido. Era um sei doido lá, varrido ou era alguém com um propósito específico? Um doido varrido que ia me atropelar certamente, que foi interceptado Que bom. graças a uma pessoa da nossa equipe que voou, Que assim, entendeu de dentro o que do ia carro. acontecer. Que entendeu o que ia acontecer. Então, assim, você está na rua fazendo matéria, tem umas coisas que acontecem, sabe? Com Protesto, certeza. carro que quase foi virado comigo dentro, essas Como é que coisas, foi né? isso? Quase você estava do carro, você foi cobrir protesto. E aí você sabe que tem uma galera que não curte a imprensa, acha que, enfim... E aí balançava o carro, balançava Ali o você achou que ia carro. virar o carro? Eu achei que ia virar o carro. Mas, graças a Deus, aí gelou. tem sempre uma turma que vem, que acalma os ânimos e Meu Deus. E aí, Dá como é vontade de ir no banheiro também, quando tá fazendo matéria na rua? faz um banho. Como assim? Dá vontade de ir no banheiro também, quando tá fazendo matéria na rua? Claro, a gente vai, né? A gente bate numa porta e vai num bar, vai num restaurante. Meu filho, você não sabe da missa metade. Trabalhar na rua não é fácil. Aliás, você trabalhou muito na rua, né, Amendoim? Porta de loja. Ainda faço porta de loja, evento nas Entregando lojas. Também faço uma panfleto. Funk Comedy Club. E você faz outras coisas. Você já tem um microfone, por que você está segurando o seu? É porque eu sou repórter agora. Ok. Ai, que fofo. Leva É pra você, fofo. Janine. Leva pra você. Fofinho. Ô, Janine, como é que tá a vida hoje, hein? Quando você saiu da Record, foi o quê? 2023? Final de 2023. E você saiu com uma sensação de dever cumprido, vou fazer outras coisas. Como é que foi? Danilo, eu fui mãe velha, né? Sabe, né? Quantos anos? 45 do segundo tempo. Isso não é velho. Não, eu sei que não é velha, eu tô sacaneando. É que, assim, você O dia que eu sabe chegar lá, eu ainda vou me sentir jovem. E aí? Tô achando que você tá mentindo pra mim. Não tô não, mas... Você tem o... Você quer engravidar, Danilo? Nunca me falou nada. Não vou pra ser pai. Cala a boca. Não, eu fui mãe tardia, uma mãe madura, eu diria. Com 45 anos você foi mãe. 45 anos no segundo tempo, fui mãe. E Essa aí, experiência originou esse livro? originou esse Janine, livro. aqui ó. Originou esse livro, Enquanto Esperei por Vocês. Bom nome, boa foto, hein? Não é bom? Nome de série. Total. Enquanto Esperei por Vocês, Total. nome de série. Esse livro era um relato, porque eu quase perdi meus filhos com 5 meses. E aí eu fiquei Por de causa cama... da idade? Não, porque eu tenho um problema que meu útero abre Você com tem o um peso problema... dos bebês. Você tem um problema biológico, um problema... É um problema de fábrica mesmo. De fábrica. E aí ele abre e os bebês saem, entendeu? Então eu quase perdi meus filhos com 22 semanas.
E aí eu fiquei 3 meses de repouso, com as pernas para cima. E aí eu criei uma gambiarra, eu escrevi assim, que eu não podia levantar para fazer nada. Você escreveu, você relatou a sua experiência? Toda, desde o começo, desde quando eu estava tentando engravidar, desde os 35 anos. E aí nasceu esse livro. Então, quando eu saí da Record, eu resolvi maternar um pouco, sabe? Meus filhos estão com 11 anos, são gêmeos, uma menina e um menino. Aqui. Uma Aqui, graça. Olha só. Não aguento. Olha o tamanho da mamadeira, era maior que ele, maior que o Filipe. Por que você planejou ter filho nessa idade ou foi acontecendo? Não, foi acontecendo. Você tinha tentado antes? Já, 10 anos para engravidar. Então, eu consegui com 45 anos. É legal você E falar aí isso, sabia? Tem muita gente tentando, que tá passando pelo mesmo que você passou, e é legal ver. Então, e aí eu fui procurada por um grande grupo de reprodução assistida, de medicina de reprodução assistida, justamente para fazer as palestras sobre esse assunto. Sobre maternidade tardia, porque cada vez mais mulheres estão deixando a gravidez para depois dos 40. E tem os prós e tem os contras também. Mas hoje a tecnologia está muito avançada, muito mais do que na minha época. Eu cheguei a congelar óvulos, eu tinha 39 anos, eu era uma das 1000 mulheres com óvulos congelados no Brasil. Só isso? Só isso. Era uma técnica nova, ninguém sabia direito se ia dar certo ou não. Hoje é super comum, imagina, já faz 15 anos, né? Hoje o pessoal quer congelar ovo com o preço que tá para vender depois, não é verdade? Mas e aí, Janine, como é que foi? Tem razão. E aí eu fiz esse processo para tentar preservar a minha fertilidade, mas mesmo assim eu só consegui ter filho aos 45. Então hoje eu tenho 56 anos, com 2 filhos de 11. Está muito bem. Muito obrigada. Muito bonita, muito elegante. Obrigada. E que família bonita. Tem foto aí põe na tela, tem foto da Janine com a família aí? Cadê? Esses dois estão brincando comigo, mas eles já estão grandes. Olha o tamanho deles. Eles estão brincando uma viagem de navio que a gente fez. Que demais. E isso aí também, uma viagem. Eles estão grandes, já estão com 11 anos. Olha que legal. E aí, você sabe que tem uma coisa muito boa de ter sido mãe mais tarde? Qual é a vantagem? Quais são as coisas boas de ser mãe mais tarde? A vantagem é o seguinte, eu comecei a me cuidar mais. Porque eu fiz umas contas, Danilo. Quando eu tiver 60, eles vão ter 15. Você entende? Imagina, eu tenho que ter disposição para ir buscar nas festas, né? Aguentar o BO da adolescência. Então, mudei completamente a minha vida. Comecei a treinar, parei de comer farinha de trigo, não como mais nada que tenha glúten. Foi difícil? Não. É? É um processo. Treinar, você gostava de treinar? Não. E você pegou o gosto? Peguei. Eu tô tentando pegar gosto não, já tem uns anos. Pega o Nunca gosto. consegui. Pega o gosto. É? É. E, meu amigo, tem que. Mas teus filhos te incentivaram. Tem que. Não é que os meus filhos me incentivaram. O fato de eu ter sido mãe com essa idade é que eu achei que eu tinha que fazer alguma coisa, entendeu? Tem um propósito maior do que só fazer exercício. Exatamente. Aí eu também faço reposição hormonal para me sentir bem, entendeu? Para o cérebro funcionar melhor também, porque não é fácil, né? Pré-adolescência. Não, conversar com eles é uma coisa complexa. Porque eles têm uma linguagem peculiar, né? Eles conversam comigo pelo WhatsApp, eu tenho que pegar o Google o tempo todo para saber o que eles estão querendo dizer, entendeu? Ontem meu filho mandou uma mensagem para mim assim, mãe, por favor, baixa o chat GPT para mim. Aí eu disse, tá bom, baixei. Falei, filho, por que você quer isso? Aí ele respondeu, SLA. Eu falei, puta, SLA, meu. Eu não sei o que é. Espera aí, alguém aqui sabe o que é SLA? Não? Espera aí, você sabe? Olha lá, a geração Z. Quem sabe o que é a SLA? A geração Z sabe. Alguém aqui, você sabe, amendoim? O que é SLA, amendoim? Você é louco? Não. Sei lá. Sei lá. Sei lá. Aí eu mas falei, você chutou. cara, eu falei, SLA, eu falei, o que é isso? Fui lá no Google. SLA, linguagem pré-adolescência, sei lá. Mas sincera, peraí, adolescentes... Aí... Peraí, desculpa, adolescentes do Brasil, por causa de 2 letras... Não, demais, é demais. Era só o E e o I ali, velho. Demais. 2 letras. Aí, assim, MDS. MDS. MDS é meu Deus. Meu Deus.
Aí veio outro dia o TMJ, você sabe, né? Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Aí veio outro dia SLK, sabe o que é? SLK, não. Nem eu, mas eu descobri. O que é? Você é louco? Você é louco, SLK? Você é louco? Outro dia vieram Cê é lá... louco? Outro dia vieram lá me mandar mensagem, Golden Shower. O que é isso? Que isso, menino? É gostoso, é. Ô, Janine. Aquele prêmio, né? Não, Um isso Golden meus filhos Shower. ainda não estão Não, nesse nem nível. vão saber Nem o vão que saber. é. E aí você precisa ter uma disposição, Danilo, para interagir, entendeu? Mas você parece muito disposta, Eu você parece... sou, Você porque- parece rejuvenescida. Mas a maternidade nessa idade acaba rejuvenescendo. Não estou falando de pelinha esticada, entendeu? Rejuvenesce a alma, Ih, cara. mas Você disso que eu tô começa, falando. você começa a olhar o mundo através dos olhos das crianças, dos teus filhos. Você faz uma volta para a juventude, sabe? Então esse é... Muita Você é um pró. mãe que teve filho considerada tardia, que eu acho que esse termo mãe tardia já não existe mais, porque igual você falou, com reposição hormonal, com mais gente tendo acesso Sim. a cuidar da maternidade, Aham, vai ser aham. só maternidade, não vai ser mais Sim. tardia. É. Mas enquanto... Talvez maternidade na maturidade, talvez Mas pós-40. eu acho que vai ser só maternidade, sabe por quê? Talvez, muita gente ficando grávida depois dos 40. É, mas isso nem é coisa nova, assim, porque, por exemplo, a minha avó, teve minha mãe e aí minha tia tem 20 anos de diferença uma da outra, porque antigamente também o pessoal tinha filho muito cedo, mas muito tarde também. Não, ia tendo, né? Ia tendo. Ia tendo. Tinha Você filho percebe- com 20, com 30 e com 40. Não, a minha mãe, imagina, a minha avó teve 6 filhos. Exato. Cara, quem tem 6 filhos hoje? Exato. Não dá para ter 6 filhos hoje. Primeiro porque a mulher, a força feminina no mercado de trabalho está muito maior. Então não tem, né? Não dá. Mas muita mãe tardia, vamos usar esse termo, porque eu não estou Esse encontrando termo outro. vai Esse cair termo já vai já. cair Vai. já, mas Vai. muita mãe tardia te pede conselho? Te procura e fala? Muita mãe que não consegue engravidar me pede Te conselho. pede conselho. Sim. Porque é um processo angustiante. Ah, é? É. Porque, assim, é um desgaste psicológico, desgaste emocional, um desgaste físico, porque você toma muita medicação e financeiro. Porque não é barato. Você tem pouca chance de fazer esse tratamento pelo SUS, porque são poucos os lugares que fazem através do SUS. Ainda é caro, não tanto quanto antes, mas ainda é um processo caro. Então, elas me procuram para entender um pouco se está acontecendo com elas o mesmo que aconteceu comigo. E existe, tipo, Entendeu? um grupo... Vários, É? tem grupos, mães tentantes. Você dá palestra sobre isso? Então, exatamente isso que eu vou começar a fazer a partir de agora. Isso é legal. Então, porque eu fui procurada por um grupo de medicina reprodutiva que justamente por conta desse aumento de mulheres que buscam ser mães depois dos 40 anos, ficam nessa angústia e precisam dessa troca. Isso é sabe? importante. Isso é importante. Isso é legal. É. Você tem filhos? Que eu saiba, não. Não. Será? Que eu saiba, não. Daqui a pouco pinta alguém aí. Sempre que o Ratinho me vê no corredor, fala, preciso falar com você. Eu falo, eu não posso ir, Ratinho. Sempre que a produção do Ratinho fala, Danilo, vem participar, eu falo, não posso. O que é? O que é o negócio? Ah, é o Gol rolando- Show. Eu falei, Gol Show eu Tá vou. Gol- rolando um exame de DNA. Espero, deixa pra lá, diz pra lá. Janine, a conversa tá boa, mas eu vou fazer um intervalo rápido e a gente continua. Não sai daí. Mano, Onda, olha a onda. Aí, tá. pegadinha danada.
volta com Janine Borba. Janine, você falou algumas vantagens, né, de ser mãe depois dos 45. E as desvantagens? As desvantagens... Você também falou, é um pouco falta de energia, mas tudo tem solução, não? Então, a desvantagem, eu acho que, assim, a minha preocupação era, tipo, cara, 15 anos de 45 anos de diferença. Então, eu ficava pensando, cara, será que eu vou ver meus netos? Será que eu vou ver casar? Será que eu vou ver se formar? Será que eu vou ver voar? Entende? Tem uma sensação, assim, esquisita, sabe? De você ter uma distância muito grande dos teus filhos de idade. Mas não é legal pensar muito no Mas futuro. eles também não acham que eu tenho essa idade que eu tenho. Eles acham que eu sou super jovem. E eu também não acho que você E eu tem. também não acho. É isso aí. Então, tá tudo certo. E não dá pra viver... Essa era a preocupação maior, Não sabe? dá pra viver pensando no passado nem no futuro. Sabe uma outra vantagem? Ah. Maturidade, experiência, que não tem nada a ver com, assim, maturidade não tem nada a ver com idade, né? Você sabe, né? Tem muita gente madura de 20 e não tem muita gente imatura de 50. Sim. Mas a experiência te dá uma certa maturidade. E eu acho que quando você tem filhos mais velha, você tem mais condição de lidar com as adversidades, sabe? certeza. Eu achei que Com ela as- olhou pra você quando ela falou imatura de Pra 50. quem que eu olhei? Eu achei meio... Não, ela olhou pra mim porque falou, aliás, o Roger é um pai tardio. Ele é um pai tardio? Nós estamos falando de mãe tardia, mas o Roger é um pai tardio. Quantos anos você foi pai, Roger? 60. Olha aí, você achando que vai ver seus netos, hein? Mentira. Quantos filhos você tem? Tenho 2 filhas, uma de 8 e uma de 12. Caramba! O sêmen do Roger foi Que em pó. demais! Ih, mas o Roger é um garotão, pô. Que demais! 8 e 12. Aham. Nossa, Tá que vendo? incrível. As coisas estão- Então, Então- ó, nem tudo tá perdido, Danilo. Não tá. E vou falar uma coisa pra você. Você pode ser pai a qualquer momento. Não, mas eu da vou ser sua pai, vida. eu vou ser pai. Eu vou falar uma coisa, eu sonhava ser pai quando eu era adolescente, eu queria casar jovem e ter uns 20 filhos. Você queria morrer jovem, você queria casar jovem. Não. Primeiro eu queria morrer jovem. Depois eu queria casar aí, jovem. como o que você são, não o que são morreu- duas coisas bem Como parecidas. você não morreu. Então você já vê a minha... Como você não morreu, você já falou, vê- vou casar. É isso. Entendi. São as duas coisas bem parecidas. Mas ainda não rolou. Não, ainda não Eu casei. queria ser comandos em ação, depois comendo em ação. Eu queria comandos em ação, comandos em ação, tá certo. Mas o que acontece? Quando eu era moleque, se você pegar alguém da idade do Roger, era um velho acabado. É verdade. Quando a gente era criança. Claro! Olha o Roger inteirão, um puta garotão aí, Não, ó. mega garotão. Paizão, pô. Mega garotão. Olha, Obrigado. imagina, eu lembro da minha mãe com 47 anos, 50 anos, eu achava ela... Olha, quando a minha mãe se separou do meu pai, ela tinha 47 anos, eu tinha 13. Eu falei, cara, acabou pra minha mãe. É. Nunca mais ela vai arrumar outro. Com 47. Cara, eu tô com 56 e tô achando que não acabou pra mim. Não. Quantos anos você tem, Entendeu? Roger? Eu tenho 68. 68? Ai, eu quero Você tá- chegar tá assim. bem aos pra 60, caramba, tá muito 68. bem. Você treina, Roger? Eu ando de bicicleta. Ano que vem o Roger faz Você anda 69, de né? bicicleta. Não treino ainda, mas... Você anda de bike? É. Roger tá bem pra caramba. 68 anos, quando eu era Muito moleque, bem. era o velho da rua. Bem, parabéns. Meu avô. É isso aí, meu avô ó. Tá todo mundo feliz. Roger tá bem. feliz, as filhas do Roger tá feliz. Ele não foi é? pai tarde, né? Foi pai tarde. É uma inspiração pra mim. Eu também acho. É uma inspiração. Você devia pegar esse gancho. Mas você é casado, não, né? Não, ainda não. Nossa, tudo ainda não, hein? Você tá botando Eu tô fé. adiando a Tá vida. colocando fé. Eu tô hã? adiando a vida. Hã? Eu tenho... Você tá pondo fé. Tô pondo fé. Vai rolar. Tô Ô, Danilo. vendo aqui. Fala. Vou realizar seu sonho. Quer ser meu papai? Ah, que lindo. Olha, Tem que sinceramente, comprar muito velho. leite pra esse bebezão, hein? Eu vou te dizer o seguinte, que eu adoraria ser o seu papai só pra te encher de tapa. Toda vez que eu achasse que você merece. Não pode bater mais. Não Ah, pode. mas nesse garotão Obrigado. aí, a Obrigado. gente bate. Não, não pode bater mais. Aliás, Eu hoje, não bato você, nos meus filhos. quando seus filhos eram mais jovens, você apanhava da sua mãe e do seu pai? Chegou a apanhar? Claro, quem não? E o fato de você ser uma mãe madura te deu experiência pra você não precisar bater nos seus filhos? De jeito nenhum bato.
De jeito nenhum. Se você Mas fosse- quem não apanhou de chinelo? E eu apanhei de cinta, de Aí, corrente, de cinta... Ai, credo, de de corrente. varal. Minha mãe me deu um tiro de raspão já. E olha que a mãe dele tava mirando no irmão dele, mas também... Não tem como não acertar um pedaço. Você era bonzinho, né? Hã? De Você era boa. Mas o bonzinho. fato de ser uma mãe madura ajuda a educar os filhos. Você é mais experiente do que a sua mãe, que era mais nova. Antigamente, você acha que a gente ficava na sala enquanto recebia visita? Não, ficava. não. O Senão lugar de apanhava. criança era no quarto, não é? Tinha voz? Não tinha voz. A gente não tinha voz para nada, né? Eu queria muito um cachorro. Azar o teu. Então, azar o meu mesmo, Quando porque você fica adulta, você eu compra um tenho, cachorro. eu tenho. Hoje você mas, tem. Eu tenho, mas eu queria muito um cachorro. Quando eu passei férias, lá em Florianópolis é uma coisa engraçada. A cidade é pequena, mas a gente ia veranear na mesma cidade. Saía de casa, ia para a praia 20 quilômetros. Isso. Passava um mês lá. Quando tinha que fazer compra, a gente ia fazer o rancho. Rancho é a compra do mês. Voltava para a cidade, uma viagem. Avisava com antecedência, amanhã vou para a cidade. Vou avisando, vou estar Já 15 avisar. minutos daqui, hein? Ó, se alguém precisar, tá perdido. Aí eu ficava lá sempre, e aí eu sempre arrumava um cachorro, porque eu sou cachorreira. E aí eu passava as férias com o cachorro, amarrava uma corda lá no cachorro, todas as fotos enforcava minhas. o cachorro? Não, Não, né? né? Deixava um pouco frouxo, tá, claro. obrigado. Aí andava com o cachorro de um lado pro outro. Cara, na hora de me despedir, Aí... eu queria levar para casa. Ó, coitado do Você cachorro, acha bicho. que minha Coitado mãe deixava? cachorro. Não deixava. Era uma sofrência aquilo, entendeu? Se fosse hoje, eu acho que com os meus filhos eu era capaz de deixar. Então, assim, a gente vai... As coisas vão mudando um pouco. A criança tem um pouco mais de voz hoje. Tem voz, na verdade. Antigamente não tinha nada do que... Esquece, faz de conta. Tá bom, eu faço, depois não faz, entendeu? Eu e meus filhos, a gente é muito parceiro. Boa. A gente é muito parceiro. A gente está sempre muito grudado, sabe? Eles são... Você sempre manda para os seus filhos TMJ. Tamo A junto. criança tá muito doida Tamo hoje. junto. Agora eu tô começando a aprender esse vocabulário, porque eu toco lá com a ajuda do Google. Eu vou começar agora também a responder desse jeito, entendeu? Ô, Danilo, a Porque- minha filha mandou pra mim, pai, você é um PNC. O que é isso? Eu não entendi até hoje. Você sabe o que é isso? PNC? Esses dias eu cheguei em casa também, fumou meu maço de cigarro inteiro. Tá com 11 anos já. Ô, Janine. Ô, Janine. Essa é pesada. Ô, Janine, e você... E mexeu no revólver da minha mãe, que ela me deu um tiro de raspão, que ela tem até Ô, hoje. Janine, você... Matou 3 caras na década de 80. Você... Você é bom da cabeça? Sim, ótimo. Ô, Janine, você pensa em... Você tá com um canal no YouTube e tal? Você tá tranquila? Você tá Não. só curtindo a maternidade e não pensa em... Não, eu não tô curtindo só a maternidade. Mas você pensa em entrar né? de cabeça de novo no mundo de jornalismo? Então, eu vou apresentação? começar a fazer esse projeto, Tá. né? Junto com esse grupo. E eu não sei, eu gosto de escrever bastante sobre o que eu estou vivendo hoje. Boa. Então, eu falo bastante, escrevo bastante a respeito, coloco no meu canal. Meu canal não, né? No meu Instagram. Sim. Mas não, eu não penso em ter um canal no... Ah, deixa eu te contar. Ah, eu quero saber o que é, hein? Esqueci, É? total. Deixa eu te contar, esqueci. Falei, filho, hoje a mamãe não vai estar aqui, porque a mamãe vai fazer uma gravação num programa. Ah, é? Qual programa, mamãe? Eu disse, vocês não conhecem, chama De Noite. Ele, o De Noite com o Danilo Gentili. Eu sou dos jovens! Palmas pra mim, eu sou dos jovens! Olha que é dos jovens! Eu sou dos jovens! Eu sou dos jovens! Eu falei assim, como assim? Você sabe quem é Danilo Gentili? Mãe, ele tem um meme, mãe, no YouTube que é demais. Qual que é? Eu disse, como assim? Eu sou dos jovens. Às vezes eu preciso... Eu sou dos Eu jovens. preciso, assim, parar pra pensar, você entende? Eu sou dos jovens. Às vezes eu tenho uma certa névoa cerebral. Mas você tá eu acho preocupada que tem- teus filhos me conhecem? Então, um pouco. Não, calma aí. Calma aí, agora que eu Pouco, percebi, você tá um sim. pouco preocupada. Fiquei tensa na hora. Não, mas como que chama teus filhos? Filipe e Antonella. Filipe e Antonella, em breve eu vou estar fazendo stand-up comedy em Florianópolis. Ai, meu eu Deus. quero vocês aí, hein? Eles moram aqui, cara. Aqui? Ah, então
Peraí. Felipe e Antonella, espero vocês no meu Comedy Club pra fumar um charuto comigo. Oi! Vamos lá no My Fucking Comedy Club Oi! assistir o meu stand-up comedy, quinta-feira, tá bom? Vamos lá, e comam vegetais. My Eu sou do Fucking Comedy Club, eu vou ao Comedy Club, né? Perto da Paulista. Eu sei. É, mas eles Eu não sabem sei, inglês, é o sabe? inferninho que fica ali embaixo. Não, inferninho, é lugar de sim. comédia. Não, você não pode convidar meus filhos pra ver My Fucking Comedy Club. Eu sou dos jovens, os jovens me acham mó brasa, como os jovens Cara, dizem. quando ele me falou isso, mãe, Danilo Gentili, eu falei, oi? Mas qual meme, hein? Eu falei, que meme é esse? Mãe, vou te mostrar demais. Qual era? Aí foi lá no YouTube. Era um que cai uma pessoa do alto e faz um espacate assim, entendeu? E eles já viram milhões de vezes e eles acham aquilo incrível. Que legal. Aí ele falou, mãe, pergunta como ele fez aquilo. Eu vou explicar. Primeiro põe o meme aí do que ela tá falando. Ah, menina, e você sabe que depois disso, agora o Gabriel tá super bem, tá fazendo trabalho pra caramba. Já fizemos trabalho juntos. Será que ele depois. faria isso aqui um dia? Pô, se convidar, ele vai amar. Felipe e Antonella, vou explicar pra vocês como isso foi feito. Vem cá, vem cá. não vai usar ninguém pra cair lá de cima. Não, mas cadê? Só mostra lá em cima. Ah. Ali em cima, eu vou explicar pra eles o segredo. Ali em cima tem Mr. M. tem uma galeria ali em cima que a pessoa... Você tá vendo que tem uns cabos ali, ó? O bailarino, o que a gente fez? A gente pegou uma escada, fez ele subir até lá, ele ficou pendurado nos Já de cabos. espacate, não, E né? na hora certa, a gente deu um choque nos cabos, ele se soltou e caiu aqui, ó, dançando. Vem aqui que eu vou fazer ao vivo pra você, Felipe É mentira e Antonella. Obrigado por ter vindo. mentira É verdade, isso. traz eles pra mim. Obrigado, foi um prazer, viu? Obrigado. Traz eles Você é um aqui. sucesso. Obrigado. Verdade, viu? Fica aqui, eu vou ficar conversando mais com ela, que eu vou pedir dicas de maternidade, que em breve eu vou ser pai. Enquanto isso, anuncia aí. Vamos fazer um concurso para arrumar uma mulher Bom, muito pra você. obrigado a todos da plateia pela presença. Obrigado a todos vocês. Obrigado você, telespectador do De Noite do SBT. E continue com a nossa programação.